Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Carlos Gomes aqui do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família em graça. De antemão, eu quero convidar aqueles que só fazem assistirem a participarem de forma direta, se inscrevendo no canal de graça, compartilhando as mensagens, também é de graça, deixando o seu like de graça e deixando seus comentários com respeito, e juntos nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Amém. Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão, já quero desejar a todos um bom final de semana para todos, uma sexta-feira abençoada para todos, um sábado e um domingo também, amém? Eu quero deixar aqui uma pequena saudação que tem como tema inimigos por falar a verdade. Esse é o tema da mensagem. Inimigos por falar a verdade. E o texto principal se encontra aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 16 e o 17, que diz assim: Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vós dizer a verdade? Os que vos obiciam, os que vos obiciam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Observem, meu irmão. Vou ler novamente o versículo de número 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer, ou seja, por vos falar a verdade? É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. A pergunta é: o que significa falar a verdade? Significa que você é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem caráter, ou seja, é uma pessoa que não omite a verdade. Falar a verdade não é pessoas que dizem assim, eu falo a verdade, e levando para o campo da briga, da discussão, da ignorância, entendeu? Da baixaria. Não, isso não é falar a verdade. Então, veja que falar a verdade é ser sincero, é ser honesto, é ter caráter de homem e de mulher. E a verdade está com conformidade com os fatos, ou seja, a verdade está em conformidade com os fatos ou com a realidade, ou seja, as provas comprovam a verdade. E dentro do Evangelho da Graça, nós estamos trazendo a verdade. Não que nós sejamos os donos da verdade. Nenhum homem é o dono da verdade. A verdade é em Cristo. A verdade está nele. Porém, nós procuramos trazer esse evangelho da verdade, essa graça e a verdade em Cristo Jesus, por Cristo, para que as pessoas venham entender e compreender e perceber, ter a percepção, ter o discernimento de enxergar as inverdades, as manipulações, as mentiras de alguns líderes religiosos aí, eu não digo todos, mas da grande maioria, que vivem manipulando as pessoas com seus ensinamentos. Então, veja que o que significa falar a verdade, eu já falei, é ter caráter, é ser honesto, é ser sincero. E o que significa não falar a verdade? Não falar a verdade significa omitir, e pode ser um ato propositado, premeditado. Sim, ou seja, é o mesmo que mentir, viver no engano, viver na mentira, viver na manipulação. Entendeu? E nós que estamos em graça, nós que defendemos a bandeira do Evangelho da Graça, o Evangelho eterno, nós que defendemos a escatologia já consumada, nós não podemos estar
diante de inverdades, de mentiras, de manipulações, usando esse evangelho para falsificar e se dar bem em cima das pessoas, tirar o reino de Deus da mente das pessoas, além de tirar também o material, que é o dinheiro, a prosperidade do povo, a propriedade do povo. Então, observe, meu irmão, que não falar a verdade significa omitir, e pode ser um ato propositado, premeditado, ou seja, é o mesmo que mentir, viver no engano, viver da mentira. É passar uma informação falsa, enganosa, é dizer o que não é verdade, é enganar as pessoas e manipular o próximo. Dizer sempre a verdade é ser honesto, meu irmão, é passar com a verdade. E é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos tentando passar a verdade do Evangelho, entendeu? A graça e a verdade que foi inaugurada na cruz ali por Cristo. E logo em seguida, depois, Paulo, ele deu continuidade ali a levar o Evangelho da graça ali. Mas a inauguração do Evangelho da graça, do novo pacto, foi na cruz, foi através de Cristo na cruz. Então, a verdade é diferente de opinião, e a palavra verdade vem do latim verus ou rene, verus rene, verdadeiro. Então, veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, no capítulo 4, versículo 25, ele diz, Efésios capítulo 4, versículo 5, versículo 25, olha o que Paulo diz, o apóstolo Paulo, pois isso, deixando a mentira, era uma exortação que Paulo estava fazendo àqueles irmãos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Observe que Paulo estava dizendo, deixai a mentira e falai a verdade. E principalmente, meu irmão, quando se trata do evangelho da graça, da palavra, entendeu? Da palavra de Deus. Nós não podemos estar misturando mentiras com a verdade do evangelho. O evangelho da verdade, ele não veio com inverdades, meias inverdades, mas a graça e a verdade, ela andam juntas. E não podemos estar, meu irmão, tentando se dar bem às custas das pessoas, levando a mentira em vez de levar a verdade. Então, observe que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, né, no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 16, veja que Paulo diz, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer, ou seja, por vos falar a verdade. É o que aconteceu comigo aqui na Paraíba, meu irmão. Aconteceu isso comigo. Por eu descobrir essas verdades, entendeu? E eu fui mal interpretado, me chamaram de invejoso, que eu estava querendo contaminar a vinha, que eu estava me rebelando, estava querendo o lugar do líder. Não! Eu nunca quis ser líder de nada, de ninguém. Na graça ninguém é líder de ninguém, meu irmão. Na graça ninguém é líder de ninguém. Ninguém manda em ninguém. Na graça ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Somos todos iguais. Na cruz, Cristo nivelou todos iguais. Não existe acepções e diferença diante do Pai para com um filho. Ou seja, ele não ama mais um filho do que o outro. Isso é coisa do homem. Muitas vezes você pode ter 2 ou 3 filhos e você se preocupar mais com um. Eu já vi muito em famílias isso aí. Um pai dizer que ama mais um filho do que o outro. E isso traz consequência para aquele filho que escuta isso. Você está entendendo? A criança vai crescer com aquilo na mente e vai o quê? Se sentir o quê? Diminuída, mal amada, mal valorizada, tá entendendo? Por conta que um pai ou uma mãe diz que ama mais aquele filho ou aquela filha do que o outro filho. Então, diante do nosso Pai espiritual, ô glória, não existem acepções.
Ele não faz acepção, o homem é que faz essa acepção. O sistema religioso, enganador, manipulador e fraudulento, é eles que vivem aí fazendo acepção de pessoas. É eles que condenam, é eles que julgam. Você só é bem para eles se você estiver de acordo com o entendimento deles. Se você disser que não é assim, se você se opor e dizendo, ó, isso aqui está errado, eles vão ter o quê? Te apedrejar, eles vão te condenar, entendeu? Eles vão usar, meu irmão, meios, porque se eles não conseguirem te manipular, eles vão usar pessoas para manipular você, para ficar contra você. É isso que eles sabem fazer. Então, observe que Paulo diz, olha a pergunta que Paulo diz, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade, por vos falar a verdade, entendeu? Paulo não era inimigo deles, pelo contrário, Paulo ali estava fazendo bem àquela comunidade, entendeu? Eu aprendi algo na minha vida que, se alguém traz uma verdade para mim, algo que eu não conheço, eu vou tentar, entendeu? Buscar o conhecimento daquilo ali. E vou discernir se aquilo ali é verdade, mas eu não vou ficar sendo inimigo daquela pessoa que está tentando passar algo de bom para mim. Então era isso que Paulo estava dizendo aqui. Por acaso me tornei inimigo de vós por falar a verdade? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. A verdade, ela até às vezes machuca e dói, mas ela liberta para quem tem caráter, para quem é sincero, para quem é honesto, para quem é filho de Deus. Você está entendendo? Então, o amigo é aquele que fala a verdade e não aquele que omite a verdade. Uma pessoa que te omite a verdade, essa pessoa já está dizendo quem ela é. Ela não está sendo verdadeira como você. Ela não está passando a verdade. A não ser que essa pessoa também não conheça a verdade. Está entendendo? Tem aprendido algo, entendeu? Que ensinaram para eles e eles estão passando a verdade, aquela inverdade como se fosse verdade. Aí eu fico calado porque acontece. Porém, você quando descobre a verdade e continua ali nas inverdades, nas manipulações, meu irmão, isso aí, Deus não está se agradando disso. Isso aí não é ser amigo, meu irmão. Então, observe, meu irmão, a igreja da Galácia, o que estava acontecendo aqui nesse contexto? A igreja da Galácia, tá entendendo? Havia recebido e tinha sido ensinados pelo apóstolo Paulo o evangelho da verdade ali. Ensinado, apregoado, levado, instruído pelo apóstolo Paulo. Essa igreja, meu irmão, havia recebido a verdade. Por quê? Porque o evangelho da verdade, o ministério do Espírito havia chegado naquela igreja. Antes deles receberem o evangelho da graça, entendeu? Eles eram prisioneiros a deuses pagãos. Eles viviam em uma prisão, eles viviam num cativeiro, tá entendendo? De ensinamento de outras religiões, de outras doutrinas, entendeu? Então, o que aconteceu? A graça e a verdade entrou naquela comunidade através de Paulo. E o que aconteceu? Na ausência de Paulo, Paulo se ausentou, então falsos mestres do judaísmo se infiltraram naquela igreja ali, naquela comunidade, e começou a ensinar práticas judaicas, como por exemplo, a circuncisão, que era ordenança da lei de Moisés, guardar o sábado, dias e meses, entendeu? Então, isso era práticas judaicas que Cristo na cruz já havia aniquilado. Paulo está escrevendo aqui essa carta depois da cruz. Então, Paulo chega a falar que aquilo ali que eles estavam fazendo ali era obras mortas. Olha o que Paulo diz no capítulo 4 ainda, no versículo 9. Diz assim, ó: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? Guardar dias e meses e tempos e anos. Eu tenho uma mensagem aqui que fala sobre isso. Entendeu? Fala, é uma mensagem muito abençoada. Você que não foi ainda, que não assistiu ela, vá lá no canal e procure.
as duas prisões dos Gálatas. É uma mensagem muito abençoadora. Eles, antes de conhecer a graça, eles eram presos ao quê? A deuses pagãos. Então, eles receberam a liberdade em Cristo pela fé, entendeu? Mediante as obras, né, de Cristo na cruz, eles receberam essa verdade. Eles foram libertos. Porém, eles estavam voltando novamente a um cativeiro de escravidão, de prisão. Qual? Agora o judaísmo. Porque eles tinham que circuncidar. Foi as práticas judaicas de obras mortas se infiltrou naquela igreja na ausência de Paulo. Entendeu? Então eles começaram a ouvir o que eles ouviram de Paulo, eles agora estavam esquecendo. Entendeu? É como se estivesse jogando num cesto de lixo. A verdade que eles ouviram através do evangelho pregado por Paulo. E agora eles estavam recebendo, absorvendo outras informações, outros ensinamentos. E isso estava fazendo com que eles tivessem anulando a graça de Deus. E Paulo diz, por acaso me tornei inimigo de vós por falar a verdade? Entendeu? Então observe, meu irmão, que esses falsos mestres da circuncisão entraram nessa comunidade e começaram a cauterizar a mente dos irmãos da Galácia com o ensinamento do judaísmo, com a justiça que vem da lei, e anulavam a justiça de Deus. Entendeu? É o que está acontecendo hoje. Cuidado, meus irmãos. Alerta, sinal vermelho, com certos tipos de ensinamentos que vocês ouvem. Nós temos que ouvir e absorver esse evangelho que nos edifica. Tá entendendo? É isso que nós temos que prestar atenção. Então, os falsos mestres, entrou nessa comunidade, entendeu? Levando a sua própria justiça, a justiça que vinha deles mesmos. E que justiça é essa? Vamos ver? Olha o que Paulo escrevendo aqui aos Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10, vamos lá. Romanos 10. Diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração, versículo 1, e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, salvos de mente. Paulo está escrevendo aqui com relação aos irmãos, a Israel, o povo judeu. Aí ele diz aqui, ó, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Paulo diz, eles têm zelo, são zelosos, porque esse zelo que Paulo estava falando aqui, Paulo também tinha zelo antes de conhecer, de receber a revelação do Cristo ressuscitado. Quando Paulo teve um encontro na estrada de Damasco com Cristo, e ele passou ali um período de aprendizado, de revelação. Então, Paulo conhecia esse zelo aqui. Por que Paulo conhecia? Que zelo era esse? Olha, vamos ler, versículo 2. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E que zelo era esse que Paulo estava falando aqui? Paulo conhecia esse zelo. Vamos ver? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 14, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Paulo conhecia esse zelo que os judeus tinham, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, ó, a muitos da minha idade, entendeu? Ele sobressaía, né? Com aqueles irmãos ali, aquelas pessoas ali, aqueles judeus da idade de Paulo, Paulo se sobressaía. Entendeu? Então, ó, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, então ele era zeloso. Paulo conhecia o que ele estava falando aqui. Paulo conhecia que aqueles judeus ali, eles eram zelosos porque Paulo conhecia o zelo que eles tinham, porque Paulo, antes de conhecer o Evangelho da Graça, Paulo tinha esse mesmo zelo, era zeloso, sem entendimento. Vamos ver. Então, aí ele diz aqui no versículo 2, Romanos 10, versículo 2, ele diz, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Paulo também tinha antes zelo por Deus. Ó, porém, não com entendimento. Paulo também não tinha entendimento. Versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, que justiça era esse que eles não se... Que justiça era essa que eles não sujeitaram à justiça de Deus e se sujeitaram à sua própria justiça?
Que justiça era essa? Qual era essa justiça que Paulo estava dizendo aqui? Que eles anularam a justiça de Deus pela sua própria justiça. Então, sabe que justiça era essa? Era a justiça que vinha mediante as obras da lei de Moisés, entendeu? Rudimentos de obra morta. Eles anularam a graça de Deus, eles anularam o sacrifício, a justiça de Deus que havia sido feita neles. E hoje essa justiça também, ela nos alcançou, ela está em nós. Nós somos justiça de Deus, ou glória, mesmo depois que nós nascemos, depois de tudo da obra consumada, depois de tudo pronto, mas essa graça redentora mediante Cristo Jesus ali na cruz, ou glória, também nos alcançou de forma indireta. Por quê? Porque quando nascemos, já estava tudo pronto, já estamos aqui se beneficiando dos benefícios da graça, ou glória, na plenitude do reino, na plenitude da graça. Então, nós somos justiça de Deus? Sim. Então, era essa justiça, a justiça da lei de Moisés, rudimentos de obra morta, entendeu? Que Paulo falou. Então, a justiça da lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, eles não se sujeitaram à justiça de Deus e se sujeitaram à justiça da lei de Moisés. Eles rejeitaram a justiça de Deus, entendeu? Ali o ministério do Espírito, o novo pacto que foi inaugurado na cruz por Cristo Jesus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então a graça e a verdade foi inaugurada ali, foi dada, foi oferecida gratuitamente, de graça, por graça, pela graça em Cristo Jesus, ô glória. E nós estamos vivendo essa graça nele, pela fé dele. Nele estamos livres de condenação, justificados, meu irmão. Filhos, uma vez, filho para sempre. Um filho de Deus, ele é filho uma vez e filho para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Porém, não podemos andar de todo jeito, mas nós somos essa justiça mediante a fé em Cristo Jesus ali no madeiro. Então, a justiça mediante a fé em Cristo, nós somos livres, filhos, vivendo o descanso de Deus aqui na terra, vivendo o reino de Deus aqui em nossas vidas, em nossa mente. O reino espiritual está dentro de cada um de nós. Como é bom nós sabermos disso. Então eles anularam a justiça de Deus, anularam a graça de Deus, anularam os feitos de Cristo, anularam a cruz de Cristo e se tornaram inimigo de Cristo. E é isso que a gente está vendo hoje aí, em vários lugares, nesses redios de quatro paredes, dessas congregações aí, dessas gaiolas religiosas. Nada contra, mas é a pura verdade. E quando nós falamos isso, nós nos tornamos inimigo deles. Ou seja, não é que nós ficamos sendo inimigo deles. Nós não vivemos condenando eles, mas eles que se tornam nossos inimigos. Por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade. Eles rejeitam a justiça de Deus pela justiça de Moisés, pelas obras da lei de Moisés. Vive praticando lei de Moisés dentro desses lugares aí. Entendeu? E esses falsos mestres estavam ensinando que os Gálatas deveriam se circuncidarem. Você vai ver aqui em Gálatas capítulo 5, vamos ver? Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Sabemos que... Gálatas capítulo 5, olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. No versículo 5, no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou eles que viveram antes da cruz. Nós já nascemos libertos. Nós não vivemos o antes da cruz, nós vivemos o depois da cruz, depois de 70, tudo pronto, tudo feito. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E esse evangelho nos libertou de quê? Da lei de Moisés. Nós não estamos afastados de Deus, porque Ele está em nós e nós estamos nele, pelo Espírito. Mediante a fé, nós temos acesso ao novo e vivo caminho. Ô glória, o novo pacto. Hoje o templo é ele em nós e nós nele, ô glória. Então veja, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós estamos livres da religião evangélica, da manipulação evangélica. Nós estamos livres, entendeu? Desses homens, de falsos
líderes, manipuladores, enganadores, falsário do evangelho. Nós estamos livres sim, estamos afastados sim desses lugares. Nós apostatamos sim, mas é da lei de Moisés, de rudimentos de obras mortas, de doutrinas de homens, aí sim, já era para a gente ter apostatado há muito tempo. Saímos da lei para estar em graça nesse evangelho que traz a verdade, que traz libertação, que traz descanso no espírito, ou glória, que traz salvação de mente para nossas vidas. Em meio a qualquer adversidade, meu irmão, eu passo por adversidade, você passa por dificuldade, por adversidade, por tribulações, passamos como é que se diz, por aflições, passamos sim, nessa vida terrena, porém, ô glória, o Espírito, estamos num descanso do Pai. Hoje pode não estar do jeito que a gente quer, mas amanhã, ô glória, Deus está comigo, Deus está com você. Ele não sai da nossa vida 24 horas. Para onde você vai, Ele vai. Se você vai no banheiro, Ele está com você no banheiro. Se você vai dormir, Ele está dormindo. Vai com você para se deitar ali. Se você está deitado na cama, Ele está com você. Você pega um avião, Ele está com você. No navio, Ele está com você. Você está num carro, Ele está com você. Para onde você for, o Espírito está com você. Ô glória, é uma conexão. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ô glória. Então veja, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Por quê? Porque eles estavam, um dia, viveram antes de conhecer a graça de Deus, eles estavam presos. Eles viveram como escravo de adoração a deuses pagãos. Então, agora, eles estavam querendo voltar a ser presos, agora, não por deuses pagãos, adoração a deuses pagãos, mas preso em Moisés, a rudimentos de obras mortas. E Paulo estava chamando eles a atenção. Aí Paulo continua: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, a circuncisão era a obra da lei, era a ordenança da lei. Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês vão circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Guarde a lei. Você não quer cobrar dízimo? Circuncide também. Pegue seus filhos do sexo masculino e mande eles circuncidar. E você também tem que circuncidar. Mas eles só querem o quê? O dízimo como dinheiro, batismo, santa ceia, jejum, apresentação de criança, entendeu? Essas coisas que beneficiam a eles, mas eles não querem circuncidar. É obra da lei. Olha o que Paulo diz: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você tem que guardar toda a lei. Você não quer viver como judeu, doutor? Guarde toda a lei. Aqui é graça e verdade. Aqui não tem graça misturada, meu irmão. Aqui é a graça e a verdade. O canal Democracia Espiritual não traz graça e inverdades. Não traz graça misturado com mentiras, com manipulação. Esse canal, ele tem um compromisso, eu tenho um compromisso de trazer o evangelho da graça que nos edifica, que traz edificação, que traz paz, que traz descanso, mediante a fé em Cristo, mediante a obra redentora na cruz do Calvário. Aí Paulo diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, de graça decaíste. Olha, porque nós, eles lá, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. Eles estavam no aguardo, estava falando da segunda vinda de Cristo. Aí ele diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A justiça que provém da fé. Glória! Nós se encaixamos nesse perfil. Então, observe, meu irmão, como é claro nós sabemos dessas verdades. Então, hoje não é diferente. Nesses lugares, eles rejeitam a justiça de Deus. Eles vivem mediante as obras de Moisés, entendeu? Então, a obra redentora de Cristo na cruz, mediante a fé, eles rejeitam pelas obras de Moisés, pelos sacrifícios, é jejum, é ceia, é batismo, apresentação de criança, é votos, é dízimo cobrado como dinheiro que nunca foi, ali era sementes e era para quem? Vamos continuar batendo nessa tecla do dízimo? Sim, ali era para os sacerdotes da tribo de Levi, que trabalhava
no templo, ali era também para as viúvas, os órfãos e os peregrinos, os forasteiros que vinham de viagem. Nunca foi para líder religioso, nunca foi para um pastor. Eu pergunto, qual é o pastor aqui do Brasil, que é da tribo de Levi? A lei de Moisés ainda está em vigor? Ou já foi aniquilada? Hoje a gente está debaixo do pacto da graça. Não existe lei de Moisés. A lei de Moisés nunca foi para os gentios, entendeu? Hoje tem meu irmão, eu vi uma cena fazendo campanha, olha, campanha da escadaria de Jacó. Eles, os incautos sem conhecimento, o líder manda, meu irmão. É um absurdo, é falta de vergonha, de caráter, de honestidade, de sinceridade, de verdade. Falta de respeito. É falta de respeito com as pessoas. É manipular a mente das pessoas. E os incautos sem conhecimento, além de defender eles, entendeu? Porque não sabem. Fazendo campanha para subir na escada de Jacó. Eles sobem de joelho, levam o dízimo e no topo da escada eles deixam o dízimo lá, meu irmão. Porque ali, no alto da escada, Deus está recebendo o dízimo e vai dar em dobro. Veja o absurdo, meu irmão. A manipulação, isso não é evangelho. Isso não é graça, meu irmão. Isso nunca foi graça. Então, nós que estamos com essas verdades, meu irmão, não é que nós somos os donos da verdade, nós estamos com essa verdade, por quê? Porque nós estamos dentro do perfil do Evangelho da Graça, do Evangelho Eterno, que Cristo nos chamou. Então, nós não estamos trazendo mentira, nós estamos combatendo esse engano, essas mentiras, essas manipulações que é ensinado nesses lugares. Então, meu irmão, Paulo diz aqui, olha o que Paulo diz no capítulo 4, o texto principal que nós lemos. Ele diz, no versículo 16, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. E no 17 ele diz assim, ó, eles não fazem sinceramente. Olha, os que vos obcecam, essa palavra aqui, nessa tradução aqui, ó, diz assim, os que vos obcecam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. O zelo que eles tentavam passar para aquelas pessoas não era zelo por eles, por aquelas pessoas, mas era para o próprio bem deles, para eles se beneficiarem e ficarem contra Paulo. É isso que eles fazem hoje. Eles passam uma imagem que tem zelo pelo rebanho, eles dizem zelo pelo rebanho, zelo pelas almas. Mentira! Mentirosos de plantão. Digo com conhecimento de causa. Alguns não conhecem, mas outros já conhecem. E dizem zelosos. Zeloso? O zelo deles é por interesse. É diferente do zelo de Paulo, que não era por interesse, querendo arrancar as coisas do povo, o dinheiro do povo para se dar bem, para comprar carro, para comprar fazenda, comprar avião, comprar mansões, conta bancária gorda, roupa de grife, melhores restaurantes, melhores comidas. Tá entendendo? Plano de saúde. Não, Paulo não fazia isso. Nem eu, nem outros homens que estão aqui na plataforma do YouTube, que a gente tem esse compromisso de honestidade e sinceridade. Nós não temos zelo pelas pessoas, entendeu? Querendo arrancar nada deles, a não ser que nossos irmãos queiram dar voluntariamente, ajudar um trabalho que é feito aqui no YouTube, entendeu? Mas nós não vivemos aqui passando mentira, manipuladores, querendo enganar as pessoas como faz o sistema religioso, entendeu? Nós estamos aqui para combater as inverdades manipuladoras do sistema religioso manipulador e enganador que vive defraudando, né, com seus ensinamentos, enganando as pessoas, tirando o reino da mente das pessoas. Além de tirar o reino, eles tiram, os bens. Então, é essa palavra que eu quero deixar, meus irmãos. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Graça e paz, graça eterna.
e até segunda-feira. Bom final de semana para todos vocês. Amém? Graça e paz.